A confissão mais esperada. Vin Diesel quebra o silêncio sobre Paul Walker e sua vida oculta. Conhecido por sua inabalável personalidade de durão e seus papéis icônicos em filmes de bilheteria, Vin Diesel sempre manteve um controle rigoroso sobre os detalhes mais íntimos de sua vida pessoal. Mas agora, aos 56 anos, o colosso das telas decidiu abrir o coração e admitir o que muitos suspeitavam: a verdadeira profundidade de sua amizade com o falecido Paul Walker e como a devastadora tragédia de sua morte o marcou para sempre. Preparem-se, porque esta revelação promete abalar os alicerces da indústria. Antes de mergulharmos na monumental confissão de Vin Diesel, queremos saber de vocês, nossos queridos leitores. O que vocês acham que ele tem escondido todos esses anos? Deixem suas conjecturas nos comentários e veremos se conseguem desvendar o mistério antes da grande revelação. Agora, sem mais delongas, zarpemos imediatamente para as origens desta enigmática estrela. Das ruas de Nova York ao brilho de Hollywood. Os primórdios de um ícone. Durante sua infância, a família de Vin Diesel se mudou para a vibrante cidade de Nova York, onde ele e seu irmão gêmeo, Paul, forjaram seus anos de formação. A enigmática astróloga que é a mãe de Vin, junto com seu pai adotivo afro-americano, Irving H. Vincent, foram as figuras-chave em sua educação. Circulavam rumores de que Irving atuava como diretor de teatro e treinador de atuação, o que, sem dúvida, semeou a paixão artística no jovem Vin. Embora Vin nunca tenha conhecido seu pai biológico, ele sempre defendeu com firmeza que sua origem étnica permanece ambígua. Isso se deve ao fato de que sua mãe possui ascendência escocesa, e Vin sente que a união entre seus pais teria sido considerada ilegal em muitas regiões dos Estados Unidos, uma triste consequência das antigas leis de segregação. Os primeiros passos de Vin Diesel, no deslumbrante mundo da interpretação, aconteceram quando ele tinha apenas 7 anos, e da maneira mais inusitada. Sua estreia no palco foi em uma peça de teatro infantil intitulada Dinosaur Door, escrita pela talentosa Barbara Garson, que foi encenada no prestigiado Theatre for the New City, no bairro de Greenwich Village, em Nova York. Um destino marcado pela travessura, a surpreendente entrada de Vin no teatro. De que maneira tão peculiar Vin se viu no meio da ação? A verdade é que é uma história fascinante, digna de um filme. No decorrer de seus preparativos para, nada menos que, destruir o teatro, Vin, seu irmão e alguns de seus amigos invadiram o local em um dia fatídico. No entanto, em um giro do destino que mudaria sua vida para sempre, a astuta diretora criativa do teatro, Crystal Field, em vez de alertar as autoridades, ofereceu-lhes vagas na próxima produção. Este ato de generosidade inédita não só lhe poupou uma boa bronca, mas alterou completamente o curso da vida de Vin. Ativo no teatro durante toda a sua adolescência, sua sede de conhecimento o levou a estudar escrita criativa no Hunter College, na cidade de Nova York. Foi seu amor inabalável por contar histórias que o impulsionou a mergulhar na criação de roteiros. Durante esse período, um trabalho secundário o mergulhou no vibrante mundo noturno, porteiro em um clube chamado Túnel. Foi lá, entre a música ensurdecedora e a multidão, que ele tomou a transcendental decisão de mudar seu nome para Vin Diesel. Ele queria um nome que ressoasse com mais intimidação, um que deixasse uma marca. Vin é uma abreviação de Vincent, o sobrenome de casado de sua mãe, e o apelido Diesel surgiu de seus amigos, que comentavam que ele estava constantemente cheio de energia como o combustível diesel. Um nome que, sem dúvida, fez história. De curta-metragem em Cannes, a herói de ação global. A ascensão imparável. No início da década de 1990, Vin Diesel teve sua primeira oportunidade significativa na impiedosa indústria cinematográfica. Multifax é o nome do curta-metragem que ele não só escreveu,
dirigiu e produziu, mas também estrelou. O destino sorriu para ele quando este filme foi selecionado para uma exibição no prestigiado Festival de Cinema de Cannes em 1995. Este feito não só mostrou os talentos latentes de Vin ao mundo, mas também abriu as portas para uma infinidade de oportunidades na cobiçada Hollywood. Além de seu irmão gêmeo, Paul, não confundir com Paul Walker, Vin tem um irmão mais novo chamado Tim e uma irmã, Samantha. Os diversos antecedentes de Vin Diesel e sua jornada única rumo à atuação o tornaram uma figura de destaque em Hollywood, uma verdadeira anomalia. Sua história é um testamento à resiliência, ao talento inato e ao poder transformador de uma segunda chance. Ao longo de sua carreira, Vin Diesel assumiu uma miríade de papéis, cada escolha destacando sua versatilidade inegável como ator. Ele estrelou filmes cheios de ação que se tornaram fenômenos globais, como a icônica série Velozes e Furiosos, onde ele encarna o lendário Dominic Toretto. Esses filmes não apenas alcançaram uma popularidade estratosférica, mas cultivaram uma legião de seguidores que beira o culto. As primeiras experiências de Vin Diesel no teatro e sua educação em escrita criativa influenciaram profundamente sua abordagem à atuação e ao cinema. Ele é conhecido por sua dedicação férrea e seu incansável trabalho duro, muitas vezes realizando suas próprias acrobacias e estando profundamente envolvido no processo de produção de seus filmes. A história de Vin não se trata apenas de fama e sucesso. Trata-se também de se manter fiel a si mesmo e às suas raízes. Apesar de sua ascensão meteórica ao estrelato, ele sempre valorizou sua família e sua herança, uma lição que ressoa profundamente. Sua conexão com diferentes culturas e seu orgulho por sua origem étnica ambígua o ajudaram a construir uma base de fãs diversa e inclusiva, transcendendo fronteiras e barreiras. Diesel, transformado em um herói de ação, começou sua jornada na indústria cinematográfica com um pequeno papel não creditado como extra no comovente drama Tempo de Despertar, em 1990. Apesar de seus primeiros esforços, Vin lutou para conseguir papéis importantes como ator. Decidido a deixar sua marca, ele decidiu assumir as rédeas de seu próprio destino e criar seu próprio curta-metragem para ajudar a financiar seu primeiro longa-metragem. Em 1994, ele escreveu, dirigiu, produziu e estrelou o já mencionado Multifax, O Início de uma Lenda, A Ascensão de uma Lenda, da luta nas ruas ao estrelato global, a Odisseia de Vin Diesel. Poucos artistas conseguem a façanha de Vin Diesel, forjar seu próprio caminho para o topo, derrubando cada obstáculo com pura determinação. Antes de ser o titã de ação que conhecemos, este colosso das telas labrou seu destino com suor e persistência, uma história que agora desvendamos com um nível de detalhe que vai te deixar sem fôlego. Os primeiros faíscas de um gênio. Da autorrevelação ao Festival de Cannes. Seu primeiro drama curto foi um reflexo de sua alma, uma obra nascida de suas próprias experiências como ator multirracial, que expunha os desafios crus do processo de audição. Esta joia cinematográfica, um vislumbre precoce de seu talento, não só ganhou um merecido reconhecimento, mas alcançou o pináculo. Foi selecionada para sua exibição no prestigiado Festival de Cannes de 1995. Para se manter à tona enquanto perseguia seus sonhos mais audaciosos, Vin Diesel se dedicou a trabalhos tão díspares como porteiro e vendedor telefônico de lâmpadas. Cada centavo ganho era um degrau em sua escada para o firmamento. Seu trabalho árduo e determinação inabalável finalmente deram frutos em 1997. Foi então que, contra todas as probabilidades, ele conseguiu o financiamento para realizar seu primeiro longa-metragem, Strays. Este drama urbano, uma criação íntegra de Vin, que o escreveu, dirigiu e produziu, narra a comovente história de um líder de gangue que, por amor a uma mulher,
tenta mudar seu rumo turbulento. O filme não só foi um marco pessoal, mas foi selecionado para competir no aclamado Festival de Sundance de 1997, o que levou a um acordo tentador com a MTV para transformá-lo em uma série. Embora este plano nunca tenha se materializado, o universo tinha algo muito maior reservado para Vin. O destino bate a porta, Spielberg e o salto para a fama mundial. A verdadeira explosão na carreira de Vin Diesel veio quando o próprio Steven Spielberg, o lendário diretor, pousou seus olhos nele após ver Multifax. Cativado por sua presença, Spielberg não hesitou em escolhê-lo para um papel secundário como soldado no épico filme de guerra vencedor do Oscar, O Resgate do Soldado Ryan, 1998. Este foi o primeiro papel importante de Vin em uma produção de Hollywood, um ponto de virada que o catapultou para as ligas maiores. No ano seguinte, sua voz grave e distintiva deu vida ao personagem principal do filme animado O Gigante de Ferro, 1999, demonstrando sua versatilidade. Em 2000, Vin consolidou sua presença com um papel secundário no drama de suspense O Primeiro Milhão, Boiler Room, onde compartilhou tela com talentos como Giovanni Ribisi e Ben Affleck. Mas o verdadeiro golpe de mestre chegou mais tarde, no mesmo ano, quando ele conseguiu seu papel protagônico como o carismático anti-herói Riddick, no filme de ficção científica Eclipse Mortal, Pitch Black, cimentando sua imagem de figura de ação. De ícone de ação à lenda. O nascimento de Dominic Toretto e além Vin Diesel não apenas se tornou uma superestrela de herói de ação. Ele se transformou em um fenômeno cultural com seu papel como Dominic Toretto. Este personagem se tornaria a pedra angular da lendária franquia de corridas de rua Velozes e Furiosos, 2001, um universo que redefiniu o cinema de ação. Ele também ganhou destaque como Xander Cage no eletrizante thriller de ação XIX, 2002. No entanto, em uma reviravolta surpreendente, ele decidiu não reprisar seus papéis nas sequências Mais Velozes, Mais Furiosos, 2003, e XXX2, Estado de Emergência, 2005. Ele voltou ao personagem de Riddick em As Crônicas de Riddick, 2004. Mas apesar de seu elevado orçamento, o filme não obteve os resultados esperados nas bilheterias. Não obstante, Vin continuou a dar voz a Riddick em 2 videogames e no filme animado The Chronicles of Riddick: Dark Fury, mantendo viva a chama do personagem. Em uma surpreendente mudança de sua imagem de herói de ação, Vin estrelou a alegre comédia de ação Operação Babá, The Pacifier, em 2005, um sucesso de bilheteria estrondoso que demonstrou sua versatilidade cômica. No mesmo ano, ele mergulhou em um papel dramático como o mafioso da vida real Jack DiNorsio, em Sob Suspeita, Find Me Guilty. Embora tenha recebido elogios por sua atuação, o filme não foi bem financeiramente. Mais tarde, naquele ano, Vin fez uma participação especial memorável em Velozes e Furiosos: Desafio em Tóquio, The Fast and the Furious, Tokyo Drift, retomando seu icônico papel como Dominic Toretto, uma piscadela para os fãs que acendeu a expectativa. Em 2007, Vin estava pronto para produzir e estrelar Hitman, a adaptação cinematográfica do videogame Agente 47, mas finalmente se afastou, assumindo o papel de produtor executivo. No ano seguinte, ele estrelou o thriller de ação e ficção científica Babylon AD. Swing, lamentavelmente, foi um fracasso tanto de crítica quanto de bilheteria. O retorno triunfal e a calçada da fama de Hollywood. O ano de 2009 marcou o glorioso retorno de Vin à série Velozes e Furiosos, reunindo-se com a maior parte do elenco original para Velozes e Furiosos 4. Vin Diesel continuou a reprisar seu papel como Dominic Toretto
nos filmes seguintes da imparável saga, cimentando seu legado como a alma da franquia. Ele também voltou ao seu papel como Riddick no terceiro filme da série, Riddick 3, 2013. Em um merecido reconhecimento à sua trajetória, em 26 de agosto de 2013, Vin Diesel recebeu uma estrela na lendária Calçada da Fama de Hollywood, um símbolo eterno de seu impacto na indústria. Sua voz inconfundível se tornou ainda mais famosa ao dar vida a Groot no filme do universo cinematográfico Marvel, Guardiões da Galáxia, 2014. Um papel que ele repetiu com o mesmo encanto em Guardiões da Galáxia Volume 2, 2017, Vingadores Guerra Infinita, 2018 e Vingadores Ultimato, 2019. Em 2015, Vin estrelou o filme de ação sobrenatural O Último Caçador de Bruxas e, em 2016, fez uma aparição secundária no drama de guerra de Ang Lee, A Longa Caminhada de Billy Lynn. Em 2017, ele retornou com força como Xander Cage em X Reativado e como o adorável Groot em Guardiões da Galáxia Volume 2 por anos. Circulavam rumores de que Vin desempenharia outro papel no universo cinematográfico Marvel, mas isso nunca se concretizou, deixando os fãs com a pulga atrás da orelha. Em 2020, Vin encarnou o corajoso personagem de quadrinhos Bloodshot no filme de mesmo nome, mostrando mais uma vez sua capacidade de dar vida a heróis complexos. Nesse mesmo ano, ele surpreendentemente incursionou na música, lançando uma canção intitulada Feel Like I Do, produzida por Kygo. A canção estreou no The Kelly Clarkson Show, onde ele expressou sua profunda gratidão por ter outra saída criativa durante um ano em que a produção cinematográfica havia parado. Um segredo compartilhado. A verdadeira irmandade de Vin Diesel e Paul Walker. Enquanto nos filmes Paul Walker interpretava Brian O'Connor e Diesel a Dominic Toretto, o vínculo deles transcendeu a tela, tornando-se uma irmandade que poucos conheciam. Um de seus segredos mais preciosos, um passatempo que mantiveram na mais estrita privacidade, era o amor compartilhado por videogames. Diesel revelou em uma entrevista à Men's Health que eles costumavam jogar muito World of Warcraft juntos. Isso foi um grande segredo, pois eles o mantiveram em sigilo por muito tempo, mesmo enquanto trabalhavam incansavelmente nos filmes. Diesel mencionou que ninguém sabia que eles estavam jogando, nem mesmo no set, onde eles se uniam para competir contra outros jogadores sem revelar sua verdadeira identidade. Uma conexão que demonstra que sua irmandade era muito mais profunda do que o mundo imaginava. O segredo mais bem guardado de Hollywood revelado. A irmandade inabalável de Vin Diesel e Paul Walker, além da tela e dos videogames. No implacável e muitas vezes superficial mundo de Hollywood, as verdadeiras amizades são tesouros raros, mas a conexão entre Vin Diesel e o inesquecível Paul Walker transcendeu a mera camaradagem de colegas. Hoje desenterramos revelações que vão te deixar boquiaberto, demonstrando que o vínculo deles era muito mais profundo do que jamais imaginamos, inclusive forjado no campo de batalha virtual. Um campo de batalha inesperado. A vida dupla secreta de dois gigantes de Hollywood. Imagine isto. Nos recantos mais remotos de World of Warcraft, um universo digital de fantasia e estratégia, duas das maiores estrelas de ação do planeta forjavam sua amizade, combatendo lado a lado, e ninguém sabia. Vin Diesel compartilhou um detalhe assombroso que reescreve a história de seu relacionamento com Paul Walker. Seu amor clandestino por videogames. Costumávamos jogar muito World of Warcraft juntos, revelou Diesel com uma mistura de nostalgia e assombro. Isso foi um grande segredo porque eles o mantiveram em particular por muito tempo. Ninguém sabia que eles estavam jogando enquanto trabalhavam nos filmes, eles até jogariam enquanto estavam no set. Sim, você leu certo.
É possível que milhões de jogadores anônimos tenham competido, ou até mesmo se aliado, com Vin Diesel e Paul Walker, sem ter a menor ideia das verdadeiras identidades por trás dos avatares. Uma fascinante vida dupla que adiciona uma camada de mistério à sua já lendária amizade. O orgulho de Brian O'Connor. Mais que um personagem, uma identidade. Mas a confissão de Diesel não para nos videogames. Ele também compartilhou algo profundamente comovente sobre os sentimentos de Walker em relação ao seu papel icônico nos filmes. Walker adorava ser chamado de Brian, relembrou Diesel, referindo-se ao nome de seu personagem na saga Velozes e Furiosos. Com uma emoção palpável em sua voz, Diesel recordou como Walker lhe disse uma vez: "Isso é o que eu mais gosto. O que eu mais gosto é que as pessoas me chamem de Brian." Para Walker, este simples gesto era o maior dos elogios. Não era apenas um personagem, era uma parte de sua identidade, algo de que ele estava imensamente orgulhoso. Fora da tela, a admiração mútua entre ambos os atores era palpável. Diesel sempre falava maravilhas de Walker, destacando a profundidade de sua conexão. Ambos compartilhavam valores e prioridades semelhantes: humildade, filantropia e um compromisso inabalável com a família. Esses valores compartilhados não só fortaleceram seu vínculo pessoal, mas o tornaram ainda mais significativo, ressoando nos corações de milhões de fãs em todo o mundo. Sua amizade adicionou uma profundidade emocional à franquia que transcendeu a ação e a velocidade, tornando-a um fenômeno global com um coração humano. O legado de um herói. Os primeiros anos de Paul Walker. Para entender a essência de Paul Walker, devemos retroceder no tempo, às suas origens. Paul William Walker, IV, nasceu em 12 de setembro de 1973, em Glendale, Califórnia, no seio de uma família com uma fascinante combinação de talentos e profissões. Sua mãe, Cheryl Walker, era uma reconhecida modelo na indústria da moda, trazendo um toque de glamour à infância de Paul. Seu pai, Paul William Walker III, era um empreiteiro de esgoto, mas o que realmente o fazia se destacar era seu notável passado como boxeador amador, tendo ganhado em 2 ocasiões o prestigioso título do Luvas de Ouro. A conexão da família com o boxe não terminava aí. O avô de Paul, William Walker, também foi um pugilista, conhecido como o irlandês Billy Walker, durante sua breve, mas impactante carreira no ringue. No entanto, o interesse da família Walker transcendia o boxe. Na década de 1960, o irmão de seu avô competiu em emocionantes corridas de carros de fábrica para a Ford, adicionando uma camada de adrenalina e tradição automobilística à já vibrante história familiar dos Walker. Durante toda a sua infância, Paul foi criado sob os ensinamentos de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, uma influência significativa que moldou seus pontos de vista e seu caráter. Ele cresceu em uma família numerosa, com 5 irmãos. Paul era o mais velho, seguido por Amy, Ashley, Caleb e Cody. Todos passaram sua infância juntos no unido distrito de Sunland, em Los Angeles, uma comunidade que forjou nele um forte senso de pertencimento. Paul se formou na Village Christian School em 1991. Seus anos de escola secundária foram marcados por uma combinação de desenvolvimento intelectual e pessoal, estabelecendo as bases para seus futuros projetos. Após a formatura, Paul decidiu seguir suas paixões, frequentando várias instituições comunitárias no sul da Califórnia. Sua concentração principal foi a biologia marinha, o que demonstrava seu profundo afeto pelo oceano e suas misteriosas criaturas. Sua fascinação pela vida marinha era palpável, impulsionada por um desejo insaciável de aprender mais sobre o ecossistema marinho. Os primeiros anos da vida de Paul Walker foram uma amálgama única de influências familiares, interesses pessoais e dedicação acadêmica,
A mistura da moda, do boxe e do automobilismo em sua família criou uma atmosfera incomparável que ajudou a moldar sua personalidade e o preparou para o futuro. Apesar de ter se tornado mundialmente famoso por suas aparições em filmes, particularmente na icônica série Velozes e Furiosos, sua vida inicial foi cheia de uma rica variedade de passatempos e tradições familiares que contribuíram para a formação do homem extraordinário em que ele se tornou. Um debut surpreendente de Bebê Pampers, a estrela da tela. A carreira de Paul começou em uma idade surpreendentemente precoce. Ele tinha apenas 2 anos quando apareceu em um anúncio de televisão da Pampers. Este foi o início inocente de sua aventura no mundo do entretenimento. Em 1984, ele fez uma aparição significativa em um comercial de Showbiz Pizza. E nesse mesmo ano, marcou sua estreia como ator na série de antologia para adolescentes CBS School Break Special. Ao longo da década seguinte, a carreira televisiva de Paul Walker foi constante, um testemunho de sua persistência. Entre 1984 e 1986, ele apareceu em 2 episódios do drama de fantasia O Céu é o Limite, Highway to Heaven. Ele também teve aparições modestas em outras séries, ganhando experiência valiosa. Foi em 1987 quando ele foi escalado como Jeremy Beatty na comédia Throb, seu primeiro papel principal e um verdadeiro marco em sua incipiente carreira. De estrela convidada à lenda, a ascensão meteórica de Paul Walker e seu trágico adeus. Um legado inesquecível. Poucas histórias na meca do cinema capturam a essência do destino e da tragédia como a de Paul Walker. Desde seus humildes começos na televisão até se tornar um ícone de ação global, seu caminho foi uma montanha-russa de sucessos e desafios. Mas seu legado, forjado na tela e selado por um destino cruel, continua vivo no coração de milhões. Preparem-se para reviver a incrível odisseia de um homem que tocou o céu e nos deixou cedo demais. Os primeiros passos. De sitcoms a telenovelas e cinema independente. No início da década de 1990, antes que seu rosto fosse reconhecido em todo o mundo, Walker já era um rosto familiar na pequena tela, com aparições estelares em comédias de situação que marcaram uma era, como Charlie's in Charge, Quem é o Chefe? Who's the Boss? E a efêmera What a Dummy. Sua incursão no mundo das telenovelas chegou em 1993, quando ele se juntou ao elenco de The Young and the Restless, para interpretar o carismático Brandon Collins. Sua atuação, juntamente com a de sua co-protagonista, Heather Tom, foi tão impactante que lhes rendeu indicações a melhor ator e atriz principal em uma telenovela nos prestigiados prêmios Youth in Film and Television. O cinema, no entanto, o chamava. Em 1986, Paul deu seus primeiros passos na indústria cinematográfica com filmes B de baixo orçamento, um celeiro para futuros talentos. O curta-metragem Monster in the Closet, uma comédia de terror, foi seu primeiro longa-metragem. Um ano depois, ele conseguiu um papel protagônico no filme de ficção científica The Retaliator, também conhecido como Programmed to Kill, onde já mostrava lampejos de seu potencial. Depois de aparecer no filme Tammy and the T-Rex, em 1994, ele atuou na comédia Meet the Diddles, pela segunda vez em 1998. Embora esta última não tenha sido um grande sucesso de bilheteria, foi fundamental para que ele conseguisse papéis em filmes posteriores que realmente ressoariam, como o inovador A Vida em Preto e Branco, Pleasantville, e o sucesso adolescente Varsity Blues. A explosão de uma estrela, o nascimento de Brian O'Connor e a franquia milionária. Mas o verdadeiro ponto de virada, o momento que catapultou Paul Walker para a estratosfera de Hollywood, chegou em 2001,
Foi então quando, junto com seu inabalável irmão de tela, Vin Diesel, ele estrelou Velozes e Furiosos. Este filme não foi apenas um sucesso, foi o gênesis de uma das franquias cinematográficas mais lucrativas e amadas de todos os tempos. Desde o princípio, a química entre Paul e Vin foi inegável, e por sua interpretação de Brian O'Connor, Paul recebeu o MTV Movie Award de melhor equipe em tela, um prêmio que ele compartilhou com Diesel, selando sua irmandade cinematográfica. Este papel o impulsionou diretamente para a vanguarda da indústria do entretenimento, tornando-o um ícone instantâneo. Nesse mesmo ano, ele também teve um papel de destaque no thriller de suspense Estrada da Morte, Joyride, que também foi um sucesso retumbante. Em Plus Velozes, Plus Furiosos, 2003, Walker retomou mais uma vez seu personagem de Brian O'Connor, consolidando seu status. Embora nem todos os seus filmes posteriores alcançassem o mesmo nível de sucesso de bilheteria, como o drama de ficção científica Linha do Tempo, 2003, e o filme de aventura Mergulho Radical, 2005, Paul continuou trabalhando incansavelmente na indústria, buscando projetos que desafiassem seu talento. No entanto, em 2006, sua carreira recebeu um novo impulso quando ele foi escalado para 2 filmes de grande calibre. O drama militar A Conquista da Honra, dirigido pelo lendário Clint Eastwood, e o thriller de sobrevivência Resgate Abaixo de Zero, 2006, que foi um sucesso de crítica e público. O retorno triunfal à velocidade e um legado inabalável. O ano de 2009 marcou o esperado retorno de Paul Walker à franquia que o tornou famoso com Velozes e Furiosos 4. O filme não só superou as expectativas, mas se tornou a entrega mais bem-sucedida da franquia até aquele momento. Seu compromisso com a saga continuou com Velozes e Furiosos 5, Operação Rio, em 2011, e Velozes e Furiosos 6, em 2013, onde suas atuações não só obtiveram comentários positivos, mas também renderam indicações e elogios. Em 2010, ele foi o rosto da fragrância Cool Water, e em 2012, fundou sua própria produtora cinematográfica, Laguna Ridge Pictures, em colaboração com a Universal Pictures, demonstrando sua visão além da atuação. A tragédia que abalou o mundo, o inesperado adeus de um ícone. Mas o destino, com sua crueldade inescrutável, tinha um giro devastador na história de Paul Walker. Em 30 de novembro de 2013, o mundo parou. Por volta das 15h30, horário padrão do Pacífico, Paul Walker e seu amigo Roger Rodas partiram de um evento beneficente para a Reach Out Worldwide, a organização de caridade de Paul, dedicada a apoiar as vítimas do tufão Haiyan. Paul Walker viajava como passageiro em um Porsche Carrera GT, quando o veículo, em circunstâncias ainda envoltas em um véu de tristeza, sofreu um trágico acidente, ceifando a vida de ambos. A morte de Paul Walker foi uma tragédia que comoveu milhões em todo o mundo e deixou um vazio imenso em Hollywood. Vários filmes que o incluíam foram lançados postumamente, servindo como um emotivo tributo ao seu talento. O thriller de suspense Horas de Desespero, 2013, o filme de ação 13º Distrito, 2014, e o aguardadíssimo Velozes e Furiosos 7, 2015. Para completar as sequências de Velozes e Furiosos 7, após seu falecimento, os produtores recorreram a efeitos digitais e à inestimável ajuda dos irmãos de Paul, Caleb e Cody. Um gesto de amor e respeito que permitiu que Brian O'Connor tivesse uma despedida digna. O filme recebeu elogios universais após sua estreia em 2015, incluindo o Teen Choice Award de melhor ator de filme em ação para Paul, um reconhecimento agridoce. Um dado pouco conhecido que adiciona outra camada à história de Paul é que, lamentavelmente, ele não sobreviveu para o início da produção de Hitman, Agente 47, cujo início estava previsto para 2015,
apesar de que ele supostamente seria o protagonista do filme. Mais fascinante ainda é a revelação de que ele havia rejeitado o papel de Superman no filme Superman: O Retorno, 2006. É possível que isso tenha sido o resultado da imensa fama e das expectativas que surgiam ao interpretar um personagem tão icônico. Um peso que talvez ele não quisesse carregar naquele momento. Além da fama, fé, família e o padrinho de sua filha. Durante seus anos de formação, Paul foi criado em um lar aderido à fé dos santos dos últimos dias, mas com o tempo, ele se converteu a uma fé cristã não denominacional, buscando seu próprio caminho espiritual. Junto com seus animais de estimação, ele estabeleceu seu lar em Santa Bárbara. Com sua amiga de infância, Rebecca Soteros, ele teve uma filha, a bela Meadow Rain Walker. Meadow passou uma quantidade significativa de tempo no Havaí com sua mãe antes de se mudar para a Califórnia em 2011 para viver com seu pai. Um reencontro que, sem dúvida, o encheu de alegria. Vin Diesel, o irmão de tela e alma gêmea de Paul, se tornou o padrinho de Meadow, um testemunho comovente da profunda relação entre os dois atores. No momento de seu falecimento, Paul mantinha uma relação com Jasmine Pilchard Gosnell e também era um amigo próximo de Tyrese Gibson, que, como ele, foi parte fundamental da família Velozes e Furiosos. A perda de Paul Walker não foi apenas a de uma estrela de cinema, foi a de um amigo, um pai, um filantropo e um espírito generoso que tocou inúmeras vidas. Seu legado não se mede apenas em bilheterias, mas no impacto que ele teve em quem o conheceu e na inspiração que continua sendo para milhões de fãs em todo o mundo. A Última Viagem. Revelações assustadoras sobre o acidente que ceifou a vida de Paul Walker e Roger Rodas. Em 30 de novembro de 2013, o mundo parou. Uma notícia dilacerante abalou os alicerces de Hollywood e o coração de milhões de fãs. Paul Walker, o carismático ator da saga Velozes e Furiosos, havia falecido em um brutal acidente automobilístico. Hoje, nos aprofundamos nos detalhes assustadores daquele dia fatídico, desvendando as conclusões de uma investigação que pôs fim à vida de um ícone e de seu amigo, Roger Rodas. Velocidade mortal e destino trágico. Os momentos finais. Eram 15h30, horário do Pacífico, quando o Porsche Carrera GT vermelho de 2005, conduzido por Roger Rodas, amigo de Walker e sócio de negócios, partiu de um evento beneficente para Reach Out Worldwide, a organização de caridade do próprio Paul. O que começou como um ato de altruísmo transformou-se em questão de segundos em uma cena de horror indescritível. Na Rua Valência, uma via com um limite de velocidade de 45 km por hora, o Porsche circulava a velocidades que oscilavam entre 80 e 150 km por hora. Em um instante de excesso fatal, Rodas perdeu o controle do veículo. O superesportivo se tornou uma bala descontrolada, chocando violentamente contra um poste de concreto e duas árvores situados fora da via. O impacto foi tão devastador que, segundo as descobertas forenses, deixou ambos os homens inconscientes. O motor do automóvel se incendiou poucos segundos depois da colisão, transformando a cena em um inferno. O trágico desfecho foi que Rodas faleceu instantaneamente em consequência de múltiplas e catastróficas lesões corporais. Paul Walker, por sua vez, pereceu em questão de segundos, vítima de uma combinação letal de queimaduras e estresse físico devido ao incêndio. A brutalidade do impacto e as chamas deixaram os corpos de ambos completamente carbonizados e irreconhecíveis. A investigação revelou que, embora tenha havido excesso de velocidade na curva onde ocorreu o acidente, não foi encontrada evidência de álcool nem de nenhuma outra substância no sistema dos homens. Além disso, as autoridades descartaram falhas mecânicas no veículo ou más condições da estrada como causas do acidente.
A polícia não descobriu sinais de rachas. Segundo os resultados da investigação oficial, determinou-se que a velocidade extrema do veículo e a idade dos pneus foram os fatores-chave que selaram o fatídico destino. Hollywood em choque, o impacto em Velozes e Furiosos 7 e as homenagens inesquecíveis. A morte de Paul Walker chegou no pior momento possível. O ator se encontrava no coração da produção de Velozes e Furiosos 7, a 7ª entrega da saga que o havia catapultado à fama mundial. A notícia de seu falecimento mergulhou a Universal Studios em um profundo choque, e foi anunciado o fim temporário da produção do filme. A incerteza flutuava no ar enquanto os produtores ponderavam como continuar, decidindo consultar com a família de Paul antes de dar qualquer passo. A comoção se espalhou por toda Hollywood. Inúmeros amigos, colegas atores e atrizes de Walker prestaram emocionantes homenagens em diversas plataformas de redes sociais, compartilhando sua dor e sua admiração pelo homem por trás da estrela. O luto foi palpável. Após seu falecimento, o corpo de Paul Walker foi cremado e suas cinzas foram enterradas no Forest Lawn Memorial Park, em uma cerimônia privada de natureza não religiosa. Anos depois, sua vida e seu legado ficaram imortalizados no documentário Eu Sou Paul Walker, I Am Paul Walker, que estreou em 11 de agosto de 2018, um tributo comovente à sua memória. A luta legal pela verdade e a responsabilidade. Porsche no olho do furacão. A tragédia do acidente desencadeou uma série de batalhas legais que se prolongaram por anos, buscando respostas e responsabilidades. Em dezembro de 2014, o pai de Paul Walker apresentou uma ação por morte por negligência contra o patrimônio de Roger Rodas. Nela, ele buscava a devolução de uma valiosa coleção de veículos que eram propriedade conjunta de Walker e Rodas, assim como uma parte do dinheiro gerado pela venda desses automóveis. O drama legal se intensificou em setembro de 2015, quando Meadow Walker, a filha de Paul, apresentou uma poderosa ação por morte por negligência contra a Porsche. Sua acusação era demolidora. O Porsche Carrera GT tinha falhas de design em vários aspectos críticos, incluindo um histórico de instabilidade e uma localização defeituosa dos cintos de segurança que, segundo ela, poderiam ter causado lesões fatais em caso de um incidente. A Porsche, por sua vez, negou categoricamente qualquer má conduta, atribuindo a responsabilidade diretamente a Walker e Rodas. A corporação afirmou que ambos estavam cientes dos perigos associados ao uso do veículo de alto desempenho. Os acordos extrajudiciais que o pai e a filha de Walker assinaram com a Porsche foram distintos entre si, o que adicionou complexidade à situação. A viúva de Roger Rodas, Christine Rodas, também apresentou uma segunda ação contra a Porsche em abril de 2016. No entanto, nesse mesmo mês, o juiz federal do Tribunal Distrital dos Estados Unidos, Philip Gutierrez, deu a sentença a favor da Porsche. Em uma decisão que deixou muitos perplexos, o juiz concluiu que a Porsche não era culpada do acidente, rejeitando as alegações de falhas de design. O relatório forense. A dura realidade do impacto. O relatório elaborado pelo legista foi contundente e detalhado. No momento do acidente, Paul Walker e Roger Rodas foram encontrados mortos dentro do Porsche Carrera GT, que havia ficado completamente destruído pelo incêndio. Walker faleceu como consequência dos efeitos combinados de lesões traumáticas e térmicas, um testemunho da brutalidade do impacto e das chamas. O motorista, Rodas, morreu devido a mais de uma lesão catastrófica. Christy McCracken, investigadora forense de Los Angeles, confirmou que não foram encontrados rastros de álcool ou drogas no sistema de nenhum dos homens. O veículo, segundo seu relatório, circulava por uma rota perigosa para o leste a uma velocidade insegura. Rodas, por motivos que ainda são desconhecidos com precisão,
não conseguiu manter o controle do veículo. O Porsche girou parcialmente e se deslocou em direção sudeste, chocando violentamente contra um poste de luz, uma árvore do lado do motorista e uma calçada antes de impactar contra um segundo condutor. Essas colisões forçaram o automóvel a girar 180 graus e a continuar se movendo em direção leste. A força desses choques fez com que o carro girasse novamente. Uma segunda árvore foi impactada pelo lado do passageiro do veículo, o que fez com que o automóvel pegasse fogo e explodisse em chamas, consumindo tudo em seu caminho. Os investigadores descobriram que o Porsche havia ficado completamente destruído, com danos catastróficos em todas as suas partes, dando a impressão de que o carro estava quase partido ao meio. O relatório forense não encontrou indícios de nenhum tipo de crime, confirmando que a tragédia foi um acidente devastador. O legado de Paul Walker, forjado na velocidade e na adrenalina da tela, foi tragicamente interrompido. No entanto, seu impacto na indústria do cinema e nos corações de seus fãs continua sendo tão poderoso quanto a velocidade dos carros que ele amava. O legado imortal, como a família Velozes e Furiosos, superou a tragédia de Paul Walker e a dor de Vin Diesel. Apesar da catástrofe que ceifou a vida de Paul Walker e Roger Rodas, naquele fatídico Porsche Carrera GT, a saga Velozes e Furiosos não só sobreviveu, mas se ergueu como um monumento à sua memória. A devastadora perda de Walker, um ator reconhecido tanto por seus papéis na grande tela, quanto por sua imensa generosidade e bondade, deixou uma cicatriz profunda em Hollywood e no coração de milhões. Hoje, desvendamos como a família de Velozes e Furiosos honrou seu legado com Vin Diesel à frente em um testemunho comovente de irmandade e amor incondicional. Um duelo global. O respeito por um coração filantrópico. Além da velocidade e da adrenalina que o catapultaram à fama, Paul Walker era um homem de grande coração, conhecido por suas significativas doações a organizações beneficentes e sua disposição amável, que o tornava querido por todos. Seu prematuro falecimento afetou profundamente inúmeras pessoas, sua família, seus amigos mais próximos e uma legião de seguidores em todo o mundo se viram submersos em uma dor imensurável. Mas a verdadeira medida de um legado não é apenas a dor que deixa, mas a forma como perdura. E a família de Walker, com a ajuda de Vin Diesel, garantiu que sua memória seja imortal. Roger Rodas, o motorista naquele trágico acidente, não era um simples acompanhante. Ele era um piloto profissional e sócio comercial de Paul Walker, na equipe de automobilismo que ambos possuíam. Sua perda também foi um golpe duro para a comunidade automotiva e para aqueles que o conheciam e respeitavam. O pesar por este triste evento foi expressado por inúmeros fãs e colegas artistas, que lamentaram a partida de dois talentos e seres humanos excepcionais. A promessa de uma irmandade eterna, Vin Diesel e o legado de padrinho. Desde o dia da tragédia, Vin Diesel recorreu ao Instagram em várias ocasiões para expressar suas mais profundas condolências e seu amor inabalável por seu colega de elenco e irmão, Paul Walker. Talvez o momento mais tocante tenha sido quando Diesel celebrou o que teria sido o 50º aniversário de Walker. Diesel, que interpretou o icônico papel de Dominic Toretto, ao lado do Brian O'Connor de Walker, em 7 filmes de Velozes e Furiosos, referiu-se a Walker como "meu irmão para toda a eternidade". Em um gesto que emocionou seus milhões de seguidores, Diesel publicou uma nota comovente junto com uma fotografia dele e Walker, tirada na noite anterior à viagem de ambos ao Haiti, após o devastador terremoto de 2010. Diesel recordou na legenda como, lamentavelmente, Paul Walker desapareceu em novembro de 2013 como resultado de um catastrófico acidente automobilístico, com apenas 40 anos. Abordando suas emoções mais íntimas,
Diesel expressou que, desde a morte prematura de Walker, ele tem honrado seu papel como padrinho da filha de Walker, Meadow. O vínculo inabalável. Da paternidade ao altar nupcial. As palavras de Diesel são um eco de um vínculo que transcendeu a amizade e a colaboração profissional. Em um testemunho comovente de seu compromisso, Diesel revelou que não só participou da criação de Velozes e Furiosos 10 com Meadow, mas inclusive a acompanhou pelo corredor no dia de seu casamento. No 8º aniversário do falecimento de Walker, Vin Diesel enviou uma homenagem ainda mais sentida. Recordando Walker, que faleceu em 30 de novembro de 2013, após o fatal acidente automobilístico, Diesel, cujo nome real é Mark Sinclair, publicou uma comovente carta no Instagram dedicada a seu falecido amigo e parceiro. Quando terminamos de filmar naquele dia, você entrou no meu trailer e perguntou: "O que você tem em mente?", escreveu Diesel, evocando uma lembrança vívida. Ele postou uma foto de suas filhas juntas no dia do casamento de Meadow Walker e acrescentou: "Tínhamos uma cena de batalha que terminou com você dizendo: 'O que você tem em mente?' Quando eu estava pensando em algo, você estava constantemente ciente disso. Isso é engraçado. Naquele momento, informei a eles que estava prestes a dar à luz e que não tinha certeza do que esperar no hospital para onde iria depois do trabalho." Diesel expressou que nunca esqueceria as palavras que Walker lhe havia dito no dia em que sua filha nasceu. "Embora você tenha afirmado que muitos homens durões lhe dirão para esperar fora da sala de parto, você está errado em sua afirmação. Será o melhor dia da sua vida se você entrar e realmente cortar o cordão umbilical." Não é preciso dizer que Walker falava por experiência pessoal, já que ele mesmo já havia recebido um anjo próprio, em referência à sua filha Meadow. "Hoje se passaram 8 anos e não há um dia que você não reflita sobre a irmandade que tivemos a sorte de ter", declarou Diesel, com um nó na garganta. "Mas você já sabe", acrescentou, referindo-se ao fato de que eles mantiveram sua irmandade ao longo dos anos. "Se você mantiver a mente aberta e tiver fé, sempre descobrirá que as recompensas da vida vêm depois das tragédias que você experimenta." Um final comovente. O sorriso de Meadow e a homenagem eterna. O fato de Diesel ter acompanhado Meadow até o altar durante seu casamento na ausência de seu falecido pai foi outra revelação que emocionou a todos. Diesel continuou, compartilhando um detalhe íntimo. "Olhe esta foto, Pablo", disse, referindo-se à fotografia que mostrava as filhas de ambos. "Vai te dar um sorriso no rosto. O mesmo anjo para o qual você me ajudou a me preparar da maneira mais bonita possível, com seus conselhos fraternos, é o mesmo anjo que Meadow, que é excepcionalmente maravilhosa, pediu para ser sua dama de honra." A parte final da homenagem de Diesel foi uma declaração de sincero agradecimento dirigida a Walker. "Onde eu estava enquanto trabalhava no set de Velozes e Furiosos em 2008? Não sei como pude saber disso, mas talvez você soubesse. Sentimos sua falta. Confio em meu coração que meus filhos estão certos quando me dizem que o tio Paul está sempre com você, papai. Eles me dizem isso repetidamente. Sinto sua falta, Pablo." A todos os nossos leitores, queremos agradecer por lerem este relato comovente, mas inspirador. Nosso objetivo é que seja interessante para vocês compreenderem mais sobre a profunda relação que existiu entre Vin Diesel e Paul Walker, bem como a forma como o falecimento de Paul influenciou Vin e a continuação da franquia Velozes e Furiosos. Sua narrativa serve como um lembrete convincente para todos nós da importância de apreciar as pessoas que nos importam e preservar as memórias que criamos juntos, porque o amor e a irmandade, como a velocidade, perduram para sempre. O que você achou da grande confissão de Vin Diesel? Isso muda a forma como você o vê? Deixe-nos saber nos comentários abaixo. Se você gostou deste vídeo, certifique-se de curtir, se inscrever
e apertar o sino de notificação para nunca perder as últimas atualizações sobre suas estrelas favoritas. Obrigado por assistir e nos vemos no próximo vídeo.